O que é a salvação de Jesus para você? Se alguém chegasse para você hoje e perguntasse, mas e aí? Você foi salvo por Jesus? Fui. Ou só não sei, ainda não. Para muitas pessoas, gente, cristão ou não cristão, tá? Nós reduzimos a salvação. Reduzimos o que ela é. Às vezes é só ir para o céu, né? Eu vou para o céu, não, eu ia para o inferno, mas agora eu vou para o céu. Ou senão, não, é uma paz interior, é ficar mais zen com a vida. E isso cria uma visão só dessa forma, cria uma vida um pouco fragmentada. Porque se você pensa que é só ir para o céu, se você pensa que é só uma paz interior da salvação de Jesus, você pode ter uma vida de trabalho diferente da vida que você é em casa e diferente da vida que você é domingo aqui com cara de crente, aqui na igreja com roupinha de ver Deus, né? Então a gente acaba vivendo uma vida desconectada, uma vida fragmentada. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos a respeito da salvação é como que a minha fé ou como que a minha salvação impacta a minha segunda-feira? Como que a minha salvação impacta a minha criação dos meus filhos? Como que a minha salvação impacta o meu casamento ou a minha vida de solteiro? Ou o meu momento difícil? Como que a minha salvação impacta o meu trabalho, a forma como eu trabalho, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu lido com o governo, né? Como que a salvação impacta essas coisas? E é exatamente sobre isso tudo que nós vamos falar ao longo dos próximos meses, tá? Então essa série que nós estamos começando hoje, que chama Conectados, né? O Evangelho que une o céu e a terra, é uma série baseada no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, tá? É uma carta que tem 6 capítulos, mas nós vamos gastar aí pelo menos 12 semanas mastigando ela devagar. E por que ela é interessante? Porque Efésios, ela tem uma estrutura, e Paulo nas suas cartas ele tem uma estrutura quase sempre parecida. Ele vem com argumentos muito teológicos, muito sobre a obra do que Jesus fez, o que Deus fez. E ele começa a falar sobre isso. Por exemplo, hoje nós vamos passar por todos esses termos teológicos e ver como isso se aplica na nossa vida. E aí ele faz oração, aí depois ele vai falar um pouquinho sobre a nova vida que você tem em Jesus. Ele vai falar que Jesus uniu, né, os judeus e os gentios, e que ele une todas as coisas. E ele vai falar dessa paz que nós temos em Cristo. Aí nós vamos chegar no capítulo 4, que é a hora que ele vira para a parte mais prática. E aí ele vai falar o que é a igreja, como que esse movimento igreja funciona com a sua liderança, com os membros trabalhando entre si, e como eles se fortalecem nessa caminhada, a importância de andarmos juntos. Aí ele vai para essa vida que você para de mentir, que você para de roubar, que acontece um monte de coisa prática a partir de uma realidade de Deus em você. E aí vira para o capítulo 5, ele vai falar que nós temos que nos enchermos do Espírito Santo e vivermos cheios do Espírito Santo, sermos submissos uns aos outros. Aí a partir desse momento que você já viu toda essa relação do que Deus fez em você, do que aconteceu no céu, de como isso se aplica no seu coração, como isso começa a se aplicar nos seus relacionamentos, ele vai olhar especificamente para cada tipo de relacionamento. Ele vai falar do casamento, ele vai falar da criação de filhos, ele vai falar da relação de trabalho, e aí depois ele vai falar da armadura de Deus, né? Dessa guerra espiritual, onde ele termina o capítulo, né? o livro. E nós já fizemos uma série sobre a armadura de Deus, ela demorou, sei lá, umas 5, 6 semanas, você pode procurar no nosso YouTube ou no nosso podcast. Mas então nós vamos caminhar nisso. Não sei se você sabe, mas essa carta é uma das cartas da prisão, da primeira prisão de Paulo. Bem provavelmente nós estamos aqui em Atos... Paulo, ele funda Efésios, né, a igreja de Éfeso, em Atos no capítulo 19, quando ele passa por lá. Ele fica mais ou menos 3 anos, ele fica 3 meses pregando na sinagoga, você pode olhar isso em Atos 19. Depois ele passa 2 anos ensinando numa escola que chama Escola de Tirano. E fala que dali toda a Ásia Menor, e quem estava aqui no ano passado lembra o que era a Ásia Menor, né, das 7 igrejas do Apocalipse? Toda a Ásia Menor é evangelizada a partir de Éfeso. Então era uma cidade extremamente pujante, era uma cidade mística, era uma cidade portuária, rica, era uma cidade muito interessante. E aí lá para Atos 28, Paulo é preso, então mais ou menos 60, 62 depois de Cristo, ele tem uma prisão domiciliar, ficava um soldado romano tomando conta dele, mas ele tinha acesso, as pessoas tinham acesso a ele, não é a prisão que ele morre, a que ele morre é depois, é uma prisão profunda, né? Mas nessa prisão ele escreve essas cartas, que são as cartas da prisão, Colossenses, Filipenses e Efésios. E ele manda essas cartas, através de Tíquico e outras pessoas. Então ele vai lá e manda essa carta, e essa carta vai nos ensinar então sobre essa fé integral, essa fé viva, essa fé inteira em Jesus. E o nosso desafio de hoje então é entender a salvação. Pensar assim, o que é a salvação? Será que ela é mais profunda, mais segura do que a gente pode imaginar? E como que a salvação ela transforma tudo na nossa vida? A gente pode encarar a vida de uma forma completamente diferente, só olhando para aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então que Deus nos abençoe.
Vamos lá para o texto, Efésios 1, de 1 a 14, hein? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo, que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E o Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Vamos orar. Jesus, obrigado. São tantos termos, são tantas realidades, passado, presente e futuro, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. E as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Eu oro para que o Teu Espírito Santo faça isso em nós, para que Ele abra os olhos do nosso coração, para que possamos discernir as verdades espirituais, para que Ele atue em nós, para que essas riquezas do Senhor possam vir e achar lugar no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, para que possamos ser transformados pela realidade da salvação em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Ele começa chamando esse pessoal de povo santo em Éfeso. Hoje os nossos microfones estão assim, só testando para ver se você está com paciência, tá entendendo? Mas está tudo certo. Povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo. O que ele quer falar com isso? Primeiro, povo santo, e a palavra santo ela é muito importante a gente entender na Bíblia, então já vou começar por ela. Essa palavra hagios, ela significa separado. Ela dá essa ideia de diferente do padrão, separado do padrão. Não é perfeito, no sentido como ela se aplica a nós. Mas esse povo, ele é um povo dedicado a Deus. Ou seja, não quer dizer que é um povo que não peca, mas é um povo que está sempre se limpando dos seus pecados. Santo, então, ser santo é você ser dedicado para algo. Então Jesus fala, por exemplo, em João, no capítulo 17, se não me lembro, ele fala assim, eu me santifico por eles. Então a nossa ideia de santidade, normalmente, é apenas tirar as impurezas, tirar o pecado da vida, não é verdade? E está incluído isso nisso. Mas não pode ser só isso, porque se Jesus se santificou por nossa causa, Jesus nunca pecou. Então como é que Jesus ia se purificar se ele nunca pecou? Então a santidade, é lógico, ela significa você ser totalmente dedicado àquela causa. Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do atleta. Então, o atleta, quando vai se preparar para alguma coisa, ele se santifica para aquilo, ele se prepara, ele come pensando naquilo, ele dorme pensando naquilo, ele descansa pensando naquilo, ele malha pensando naquilo, ele está separado para aquilo. Então, a Bíblia nos chama, Deus nos chama para sermos um povo que é dedicado para Ele, que faz tudo para Ele, que é separado para Ele. Qual que é a diferença dessa mesa, ou da mesa que estava dentro do templo de Jerusalém lá, né, dos judeus, e a mesma mesa que estava do lado de fora? Era o uso da mesa. A mesa era santa porque ela era usada para Deus. Então ele está falando que existe um povo que é separado para Deus. Esse povo é seguidor fiel de Cristo Jesus. E é muito importante nós vermos, a partir daqui, que nós não somos uns religiosos,
que nós não estamos aqui aderindo a uma religião, nós estamos seguindo a um Cristo vivo. Nós estamos seguindo a um Jesus que está vivo, em corpo, tangível, à direita de Deus. Não sei como que isso acontece, a gente vai descobrir um dia. Mas Ele está sentado à direita de Deus, um corpo tangível, e Ele fala conosco por meio do Seu Espírito, Ele nos guia, nós somos seguidores, nós vamos no caminho, Ele é o pastor que fala e nós ouvimos a Sua voz e seguimos Ele. Então, o nosso chamado não é de sermos religiosos, mas é de sermos seguidores de Jesus. Caminharmos com Ele, para Ele, e seguidores fiéis. E fiéis é a palavra pistos no grego, não sei se você sabe, toda essa epístola é escrita em grego, como quase todo o Novo Testamento. Fiel significa comprometido com Deus, comprometido com a obra de Deus, comprometido com a santidade de Deus, entendeu? É um povo santo, separado para Deus, que segue a Jesus fazendo a obra de Jesus. Se você olhar para Efésios toda, ela vai mostrar isso. É um povo que caminha com Jesus. E aí ele fala, olha, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então você já deve ter entrado numa igreja que alguém falou assim, graça e paz, varoa. Graça e paz, eleito. Graça e paz, varão. O que significa isso, né? Isso significa coisa demais para a gente entender num dia só, mas graça e paz aqui não é um oi, e aí galera, tudo bem? Como é que tá? Tudo na bênção? Não. A palavra graça é caris, que vem de carisma, que vem de dom, que vem de presente. Ele está falando assim, olha, que o favor imerecido de Deus, que o favor que Deus te dá, que os presentes, as bênçãos que Deus te dá estejam com você, aquilo que você não merece. O amor de Deus, o perdão de Deus, a capacitação de Deus para andar com Ele. E a paz, que vem da shalom do grego, lá de trás, do hebraico, e no grego é eirene. E essa palavra ela não significa só ausência de conflito, porque na verdade ela não significa ausência de conflito. Ela significa completude, plenitude em Deus. Então que a graça de Deus te alcance, que o favor de Deus te alcance, que Ele te capacite, e a partir daí Ele faça você uma coisa nova, que você tenha uma paz que excede a todo entendimento. Independente do que está acontecendo lá de fora, você tem paz em Jesus. Por quê? Porque a paz cristã, ela não é algo que você conquista, ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. Então ele fala, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. O Pai e o Filho, eles vão te dar essa paz. Então o Evangelho, gente, ele não só perdoa, ele não só te dá graça, ele não só salva, ele te capacita também com essa graça. E essa estrutura vai reorganizando, então essa vida fragmentada, ela começa a se unir e você tem paz com Deus. E paz interior. E aí ele começa o verso 3 ao 14. Eu não sei se você sabe, mas no grego, o verso 3 ao 14, ele fala sem respirar. É como um menino que está aprendendo a escrever agora, que escreve um monte de palavras ligadas uma na outra, sem vírgula, sem ponto e sem parágrafo. São cerca de 202 palavras no grego, como se Paulo estivesse dando um grito, uau, a salvação é maravilhosa. Ele não conseguia parar de escrever. Eu fico imaginando ele pensando na eleição, pensando na redenção, pensando no perdão, e ele escreve tudo de uma vez só. É uma euforia de Paulo pelo que é a salvação de Deus em Jesus Cristo. Então, no verso 3, ele já começa falando, olha, mesmo antes, todo louvor seja a Deus. Então, se você vai ver que a cada momento que ele fala alguma coisa sobre perdão, sobre adoção, ele vai falar assim, todo louvor seja a Deus. Que Deus seja exaltado. Ele fala, cara, Deus tem bênçãos maravilhosas, que Ele seja exaltado. Uau, que Deus, uau, que Deus. Esse Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Uai, mas eu fiquei sabendo que era para eu poder fazer 5 passos para eu conquistar a bênção. Espera aí, estou achando que eu fui enganado. Porque Paulo está escrevendo que todas as bênçãos espirituais já estão disponíveis para mim. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que todas as bênçãos espirituais, ele não está falando de bênçãos materiais, por mais que Jesus nos dê e nos abençoe materialmente, isso é importante para a vida, e Ele se importa com a nossa vida, Ele faz essas coisas, Ele nos abençoa com essas coisas, mas Ele está falando com algo que é maior do que isso, melhor do que isso, e nós precisamos de entender que quando, entender ou compreender espiritualmente, que quando as bênçãos espirituais estiverem acima das bênçãos materiais, a nossa vida cristã muda. O nosso relacionamento com a morte, o nosso relacionamento com a vida, o nosso relacionamento com a quebra de relacionamentos, com novos relacionamentos, com o pai, com o filho, tudo muda, porque você conseguiu entender que a principal bênção é ter Jesus Cristo na sua vida. E o que Ele traz para você. Ele está falando, então,
de bênçãos espirituais que transformam a nossa vida aqui na terra. De bênçãos espirituais que vão trabalhar na sua vida hoje até a eternidade com Jesus. Então, tudo que Jesus tem para liberar sobre a sua vida, Ele liberou no dia que você foi salvo. Ele ou está disponível para você a partir da cruz do Calvário, se você ainda não aceitou Jesus na sua vida. O problema é que às vezes a gente não entende isso, porque a gente só pensa nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, e esquece que existe uma realidade espiritual que se conecta com essas coisas, e que nós precisamos de reordenar essas prioridades para entender e viver uma vida vitoriosa em Jesus. Verso 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Esse é daqueles versículos que, para quem gosta de teologia, sabe que ele dá uma dividida às vezes. Mas o que ele está falando é que antes de criar o mundo, antes de Gênesis 1:1, que é o primeiro livro da Bíblia que fala da criação, antes de você existir, antes de eu existir, antes de eu crer, antes de você crer, antes de Paulo crer, Deus decidiu nos amar. Ele decidiu derramar o amor dele por nós e em nós. E Deus não estava carente e precisava de alguém para poder saciar a carência dele, por isso ele criou a humanidade e tudo que ele fez. Não, Deus ele é completo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se bastam. Eles se amam perfeitamente, eles se servem perfeitamente, eles se relacionam perfeitamente, mas ele quis derramar esse amor, e aí ele decidiu nos amar. E aí ele nos escolheu, ou nos elegeu. O que ele está falando é que muito antes de você poder crer, Jesus já tinha te escolhido. Deus já tinha te escolhido. Deus sabia que o homem ia cair, Deus sabia que o homem não ia conseguir chegar até ele, não ia conseguir resolver as coisas, Deus já sabia que ele ia precisar de mandar Jesus para morrer na cruz do Calvário, ele já sabia que algumas pessoas iam para o inferno, outras iam para o céu, ele já sabia de toda a história, ele já sabia que ele vai ter que voltar e vai resolver todas essas coisas. Então, bem antes, gente, bem antes de Deus me criar, ele me escolheu. Gente, isso é uma graça escandalosa, escancarada. Antes de você existir, Deus chamou. Deus pensou em você. Deus matou Jesus por você. Agora, essa eleição, ela não é só para você falar assim, eu sou salvo e vou para o céu. Não, a eleição ela traz responsabilidade de viver diante de Deus. Olha só, ele fala que ele nos amou e nos elegeu ou nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que recebeu a salvação, ela precisa entender que ela tem um propósito na vida, que é ser santo, que é ser separado, que é viver para Deus. A gente já falou sobre isso. Agora, o que é ser sem culpa? É interessante que essa palavra é imaculado. Ela era uma palavra no grego que é amomos, e ela significa sem qualquer tipo de mancha. Essa palavra ela era usada no Antigo Testamento para aquele animal perfeito que podia ser sacrificado para tirar os nossos pecados. Então, essa palavra, ela está falando que nós temos que ser sem culpa na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa vida familiar, nas nossas relações pessoais, sem culpa diante de Deus, porque nós estamos nele e ele nos capacita para isso. Então ele te amou e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, não é só para você ir para o céu, é para você ter uma vida santa e imaculada e sem culpa, uma vida dedicada a Deus. O Grant Osborne, ele escreveu sobre essa passagem, e eu vou ler aqui para a gente, eu acho que ela vai esclarecer bem. O fato de que esta escolha foi feita antes da criação deste mundo é assustador. Deus sabia que Adão e Eva cairiam em pecado e que nasceriam em um mundo pecaminoso, e que eu nasceria em um mundo pecaminoso e viveria minha vida em pecado. E ele ainda decidiu criar este mundo e a mim. A profundidade de seu amor nunca poderá ser verdadeiramente compreendida. A chave, é claro, é que Deus já havia decidido vir, encarnar e morrer na cruz por meus pecados antes de realizar o ato da criação. A possibilidade da minha salvação foi garantida antes que a decisão de criar tivesse sido tomada. Minha única resposta pode ser: uau! Louvado seja Deus de quem todas as bênçãos fluem. Uau!
um Deus eterno, um Deus que criou todas as coisas. Gente, a fé, a santidade, as boas obras, a obediência, elas não são a causa da sua escolha ou da escolha de Deus por você, mas são porque Deus te escolheu, porque Ele te chamou para Ele. E por isso que a eleição, você ser chamado por Deus, escolhido por Deus, não pode te fazer orgulhoso, porque você não merece. Porque eu não mereço. Ela tem que gerar segurança de que já que Ele decidiu isso antes de criar o mundo, eu vou estar com Ele até o fim. Porque Ele é por mim. A nossa salvação está segura em Jesus. E não é só isso que Ele fala. Ele fala, olha, e Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para que Ele te chamou? Para Ele mesmo. Quando Ele fala que Ele nos predestinou para si, está falando que Deus te criou para ter comunhão com Ele. Deus te criou para ter relacionamento com Ele. Deus te criou para viver diante dEle. Deus te criou para conversar com Ele, para conhecer Ele, para ser conhecido por Ele. Deus não te escolheu e não te chamou e não te salvou para você viver longe dEle, distante dEle, sem intimidade com Ele, sem comunhão com Ele, não. Nós fomos resgatados por Deus, eleitos por Deus para andar com Ele, para termos prazer na presença dEle, para nos deleitarmos dEle, porque é na presença de Deus que nós encontramos plenitude de alegria. E aí ele fala que para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Aí ele traz um outro termo, que a gente já podia parar por aqui, né? A gente podia ficar fazendo um termo por semana. Ele fala, ele me adotou. Não sei se você sabe, mas no mundo romano, a família se baseava numa coisa que chamava, um regime, né, que chamava pátria potestas, ou pátria família, né, ou pater família, que era o pai de família. Ou seja, o poder estava no pai. Você tinha o pai que mandava em tudo. Então, de acordo com a lei romana, o pai tinha poder absoluto sobre seus filhos, ele podia matar, vender, escravizar, fazer o que ele quisesse. E adotar significava que você mudava de um pater para o outro. E você entrava, então, debaixo daquela filiação. Nessa nova família adotiva, você começa a usar o nome do novo pai, você herda todos os bens desse pai, apaga o seu passado, apaga toda a história da sua família pregressa, e foi isso que Deus fez por nós. Deus te escolheu e te chamou para ser filho e te adotou como filho. Agora você tem a identidade do céu, agora você tem o status do céu, agora você tem o sobrenome do céu. Agora quem manda prender e manda matar, quem fala se você vive ou morre é Deus. Então tem uma nova relação. Gente, a adoção é algo maravilhoso, porque o filho natural, às vezes a gente não escolhe quando ele vem, né? Tem gente que está tentando ter filho e não consegue. Tem gente que não quer ter filho e tem. E ele vem em diversos momentos. Não, gente, quando você é adotado, a pessoa escolheu derramar o seu amor por aquela pessoa. Escolheu te trazer para dentro da família, mudar o seu status. É um ato consciente, é um ato deliberado. Isso que Deus fez por você. Isso que Deus fez por mim. E isso muda a minha identidade e a sua identidade. Diante de Deus, todos nós éramos réus, condenados à morte pelo nosso pecado. E agora de réu, você passou a ser filho. E a coisa mais linda de ser filho, sabe o que é? Você tem acesso à intimidade do Pai. Imagina que você é filho de um superstar ou de um presidente de uma nação, e as pessoas, para poder conversar com você, com seu pai, eles têm que marcar a hora, não tem? Tem que passar por um monte de secretário, um monte de gente, e talvez você vai entrar na presença dessa pessoa. Agora, se você é filho desse presidente, se você é filho desse superstar, você tem acesso ao quarto dele a hora que você quiser. Você tem acesso à cozinha dele, à intimidade dele. Você é herdeiro dele. E é isso que aconteceu com Deus. Às vezes a gente é cristão e a gente acha que nós estamos mendigando coisas em Deus. Mas você tem acesso pela adoção a uma vida de filho de Deus, com tudo o que está incluído nessa história que Paulo tenta nos ensinar aqui, que a gente só consegue entender pelo Espírito Santo. Você tem acesso livre a Deus, e isso é feito de acordo com o bom propósito de Deus, com o prazer de Deus. Gente, Deus, Ele quis te fazer família, Ele quis te fazer filho. Deus assim o fez
para o louvor da sua graça gloriosa. E Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Olha o que ele está falando. Ele derramou a graça dele em Jesus sobre as nossas vidas. Ele fez isso para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. A eleição, a adoção, eles são para o louvor da glória de Deus e nós só recebemos isso em Jesus. Então, seu passado está resolvido. E aí ele fala, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Ele é tão rico em favor imerecido, ele tem tanto que ele comprou, e a palavra aqui é redimir, redenção. Ele era um termo usado naquela época para o mercado de escravos. Então você tinha um escravo, e o escravo era uma pessoa que não tinha nem dinheiro para pagar a dívida e nem capacidade para poder pagar a sua dívida. Então uma pessoa que não tinha condição de deixar de ser escrava, alguém vinha e pagava o preço, esse escravo era declarado livre. Ela também se aplicava a homens, mulheres, pessoas que tinham declarado a pena de morte como um crime, e alguém ia lá e pagava para ela não ser morta. E também é a mesma palavra usada para quando o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, fala que eles foram redimidos, resgatados da escravidão. E qual foi o preço? Não foi ouro nem prata, o preço foi o sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus, que Ele derramou na cruz do Calvário, como o Cordeiro perfeito, como o único homem que nunca pecou nesse mundo, o sangue de Jesus, Ele comprou a nossa liberdade da condenação do inferno. O sangue de Jesus, Ele tira toda a culpa que você tem em relação a Deus, te deixa imaculado. Porque Ele te olha pelas lentes de Cristo, pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus, gente, Ele tira completamente a escravidão do pecado na sua vida, e você andando com Deus, você não é mais escravo do pecado e dos prazeres deste mundo, e você consegue viver uma vida diante de Deus, uma vida abençoada, uma vida santa, uma vida muito melhor do que qualquer pessoa nesse mundo consegue viver sem Deus. Foi comprado pelo sangue de Jesus. Você está livre do medo das coisas darem errado, medo de qualquer coisa, porque Cristo é contigo. E Ele está com você, você não tem medo da morte mais. Paulo fala isso quando ele fala sobre a ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde que está a sua força? Onde que está o seu poder? Jesus Cristo ressuscitou e eu vou ressuscitar com Ele. Então nós não temos medo nem na morte. Eu falei com a Bela esses dias, falei, no dia que eu morrer, eu quero louvor do começo ao fim, tá entendendo? Eu só quero que pare de tocar na hora que eu estiver lá debaixo da terra ou que alguém me mandar para cremar. Porque eu vou estar com o Senhor. Eu quero que o povo celebre. Eu quero que o povo se alegre. Porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. E eu vou estar melhor que vocês, gente. Está entendendo? Esperando vocês. E a gente não precisa ter medo do diabo. Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque nós não devemos nada para Satanás. Porque nós somos livres. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós temos o nome de Cristo em nós. E o sangue de Jesus nos livra. Então nós estamos libertos, livres para viver com Deus. Gente, o perdão de Deus, ele é imerecido, imediato e completo. É muito importante você entender isso. Perdoar é levar embora. É jogar fora. O escrito da dívida que existia contra você foi apagado. Está escrito isso em Colossenses. Perdoar, gente, é você saber que não tem mais acusação. Ah, mas eu fiz isso ano passado. Ah, mas eu fiz isso antes de converter. Jesus te perdoou, meu irmão. Tem alguma coisa para resolver com uma pessoa? Vai lá, pede perdão, resolve, tudo bem. Mas em relação ao Senhor, está tudo resolvido, meu irmão. Larga essa culpa. E toma cuidado, gente, com esses rituais extras que as pessoas querem para fazer para espiar o seu pecado. Não, você converteu, mas você precisa de passar pelo processo tal e fazer isso. Cuidado com gente que quer pedir dinheiro para a sua libertação. Cuidado, gente, porque tem muita gente fazendo macumba gospel. Macumba existe, Satanás existe. Mas maior que está em mim do que o que está no mundo. Caminha diante do Senhor e Ele está com você, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder.
Vamos caminhando com Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora já não há acusação que pode prosperar contra nós, porque Cristo já nos resgatou do escrito da dívida que era contra nós, Colossenses 2,14. Lembrem-se disso, o perdão de Deus ele é imerecido, você não merece, você recebe pela fé. Ele é imediato. Na hora que você está em Cristo, você foi perdoado. E ele é completo. O sangue de Jesus é poderoso, você não precisa de Jesus mais nada. Aí ele fala que ele generosamente derramou a sua graça sobre nós. E com ela toda a sabedoria e entendimento. Gente, olha que coisa linda. Deus não é mão de vaca, não. Deus não fica fazendo as coisas conta-gotas, não. Ele inunda a sua vida com bênção. Inunda a sua vida com graça. Deus é generoso, Ele vai te dar e vai te dar para você derramar. Só que o povo usa isso do jeito errado. É para derramar graça, é para derramar perdão, é para derramar favor, é para derramar conciliação, é para derramar poder de Deus na vida das pessoas. São os tesouros do céu. E nós temos que louvar a Deus por isso. E junto com essa graça, com essa capacitação, vem a sabedoria, que é Sofia no grego, que significa você entender o coração das coisas. Sabe, sabedoria é você ver o que está por trás do que está acontecendo. Sabedoria é você discernir o todo, não é verdade? Está falando assim, que se você está em Cristo, você tem sabedoria para entender como as coisas funcionam, como esse mundo funciona, como as coisas acontecem. E você tem entendimento, que é a compreensão para você agir corretamente. Então, se você está em Cristo, você vai ver o mundo e como ele funciona, mesmo o mundo caído, de uma forma completamente diferente de qualquer pessoa que não tenha Cristo, porque os seus olhos espirituais foram abertos e você tem discernimento espiritual sobre as intenções, sobre as coisas, como as coisas funcionam, quando é Satanás, quando não é Satanás, quando as coisas acontecem, quando é Deus abrindo uma porta para você, e como as coisas vão caminhando, porque tem um fim. E ele vai chegar nesse fim, nesse mesmo texto, que é Jesus voltando. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é o cumprimento do seu bom propósito. Tem gente que fica aqui falando assim, mas Deus tem mistérios. Mistérios. Ele falou para mim um mistério, você tem que vir aqui hoje na igreja, porque hoje vai sair um mistério novo para você. Quantas chamadas de culto você não viu assim, gente? Porque tem um mistério novo, tem alguma coisa nova, Deus pode derramar e derrama graças e favores na gente mesmo, Ele vai fazendo isso. Mas o que a Bíblia está falando aqui não é algo obscuro. Ela está falando de algo oculto que agora foi revelado. Ele está falando que antes a salvação estava escondida e agora em Cristo todo mundo pode ver. E esse é o mistério que foi revelado para nós. E ele vai falar desse plano de Deus. O que ele está falando? Que Deus não improvisa, gente. Ele está falando que Deus é soberano, que Ele está no controle da história. E se Ele está no controle da história, Ele está no controle da sua vida. Entrega a sua vida para Ele. Deixa Ele tomar conta da sua vida. Ele fala, o plano é esse, está vendo? Para deixar claro. No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Uau! Ele vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então o mistério é essa progressão da salvação, desde a promessa até a vinda de Jesus, e até Ele voltar e consumar todas as coisas. Então o plano de Deus, gente, não é que você tenha uma vida secular e uma vida espiritual. O plano de Deus é convergir todas as coisas, para que você possa viver para o louvor da glória dEle, para que você possa ser espiritual andando por esse mundo. E é muito legal isso, porque a Bíblia nos mostra, desde o começo, gente, como é que foi a criação? A terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, não é verdade? E aí o Espírito de Deus começa a agir na terra e vai colocando tudo em ordem. O Pai, o Filho e o Espírito, colocando tudo em ordem, tudo em ordem. Quando Jesus entra dentro de você, Ele começa a colocar tudo em ordem. E começa a organizar o caos que existe dentro de você. E começa a organizar as falhas, os problemas que existem dentro de mim e de você. O Espírito Santo vai nos reordenando e vai transformando o nosso ser. E aí nós começamos a derramar esse ser de Deus nas pessoas. Esse é o reino de Deus. Derrama o amor de Deus, a vida de Deus, Ele vai conectando todas as coisas. Nós vamos falar mais disso, que tem um capítulo só sobre isso, mas essa é a ideia, que o pecado fragmentou tudo. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a gente mesmo, nosso relacionamento entre os homens, nosso relacionamento com a criação de Deus, e aí Jesus vem e reconcilia todas as coisas até o ponto que vai ser tudo perfeito. Que a Nova Jerusalém desce, uau! Voltamos ao plano inicial. Então, gente, não existe vida secular. Existe vida com Cristo em todos os dias da nossa vida. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus,
pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Herdeiros de Deus. Ele vai falar um pouquinho dessa herança também mais para frente, mas a ideia aqui é que as riquezas do céu estão disponíveis para você. O que ele está falando é que Jesus vai voltar e você vai governar com ele, porque você vai ser mordomo da criação, como Adão e Eva eram. O que ele está falando é que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está em você e atua através de você. E você vem trazendo o Evangelho, você vem trazendo a paz de Deus, você vem trazendo as bênçãos de Deus. Está tudo disponível para mim e para você. E Deus tem prazer em fazer isso. Prazer. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Gente, olha como é que Paulo fez, numa sentença só. Ele falou do Pai, o Pai te escolheu, o Pai deu o Filho, o Pai fez isso tudo, aí o Filho veio, o Filho te redimiu, o Filho te perdoou, o Pai te adotou por meio do Filho, aí agora ele fala assim, agora, mas tem o Espírito Santo também agindo. Gente, o céu, a Trindade, Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão agindo ao nosso favor. Estão agindo a favor da sua vida. Eles são por nós e não contra nós. E cada um vai fazendo a sua parte. O que ele está falando? Ele fala de um selo. O que é o selo? O selo hoje em dia é assim também, mas naquela época era mais claro, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é, você creu, você foi selado. Então não tem dessa de o Espírito... Não. Você creu, se você creu, você nasceu de novo, Jesus está em você. Você tem um selo. E o que representa esse selo? Primeiro, ele significa a autenticidade do documento. Não é verdade? Então tem um selo lá sei lá, o brasão do Neymar. Então foi o Neymar que escreveu isso aqui, não é verdade? E aí você olha para aquilo, o que ele está falando? Que você tem o selo de Deus. Está escrito assim, você pertence a Deus. Você é dele. É um documento marcado por ele. Você é como uma carta marcada por ele. Outra coisa, você é propriedade dele. O selo quer dizer que é da propriedade. E outra coisa, o selo protege contra violação e dano, não é verdade? Não beba esse iogurte se não estiver selado. Ele está falando assim, ele vai te proteger contra danos. Ele vai te guardar de qualquer violação em relação à sua espiritualidade, até que ele venha. O que ele está falando é que Deus põe o Espírito Santo no meu interior, no seu interior, a partir do momento que você crê, e fala assim, esse é meu. E você é dele. Esse Espírito Santo ele faz mais uma coisa, ele é a garantia da nossa herança, até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade por louvor da sua glória. Olha que interessante, a garantia, a palavra antiga é penhor. O que é o penhor? A palavra que é arrabon no grego, é um sinal, é uma entrada, fala assim, ó, você segura aqui que é meu, tá? Então eu vou comprar esse tênis de você, então tá aqui, ó, tá aqui 100 conto, depois eu volto com os 900 conto para poder pagar os 1.000 conto desse tênis. Então está aqui, ó, tem uma garantia que eu vou voltar, que eu vou pagar, é o anel de noivado, né? Eu vou casar com você. Está aqui, ó, o anel. Eu vou casar com você. Então, o que ele está trazendo é que nós temos essa garantia, se você tem o Espírito Santo em você. A Bíblia nos ensina que o Espírito nos ensina que nós somos filhos de Deus, que ele nos garante. Se o Espírito Santo está em você, você é filho de Deus. Você tem uma certeza interior. Você precisa ter essa certeza interior. Que você é filho de Deus, que o Espírito habita em você. E esse Espírito Santo, ele te garante até o fim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Até o fim, você é dele. Até o dia, olha lá, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade por louvor da sua glória. Ele está falando de quando? Quando Jesus voltar. Então, até o dia de Jesus voltar, o Espírito Santo em você te garante com Deus. E depois, meu filho, você vai ser feito nova criatura. Então ele está falando, gente, que o Espírito em nós, ele nos dá essa segurança da salvação, essa segurança que nós somos de Deus, essa segurança que Deus está em nós, que Deus é por nós, é o penhor, é aquela joia que você deixa na Caixa Econômica Federal para pegar um empréstimo, para pagar o IPVA. Está entendendo? Então, o Espírito Santo, além de fazer isso, ele traz o reino de Deus hoje e agora nas nossas vidas. Ele que traz a paz, Irene, que excede a todo entendimento. Ele que nos dá a alegria da salvação. É Ele que nos dá os dons para vivermos essa vida com Deus. Ele que nos faz mover em Deus e mover na vida com Deus. E isso é só uma amostra grátis do que vai ser quando nós estivermos com Ele. E é por isso que Paulo fica assim, uau!
Todo louvor seja dado a Deus. Uau, é para a sua glória. Uau, antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. Uau, antes da fundação do mundo, Ele já ia mandar Jesus para morrer pelos meus pecados. Uau, eu era escravo, agora eu sou livre. Eu era preso, eu era escravo do pecado, agora eu sou filho, eu tenho direito à herança de Deus. Uau! Se nós tivermos esse coração, gente, sério, o seu 2026, o resto da sua vida vai ser diferente. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. Porque isso nunca muda. O dinheiro que você tem muda. Até as pessoas que a gente tem ao nosso redor, pode brigar, pode morrer, pode acontecer um monte de coisa. Lógico que nós vamos fazer o máximo para encher o céu com essas pessoas. Mas, quando você entende que a maior riqueza que você tem é o próprio Jesus Cristo, o que Ele fez, e tudo isso que a gente falou hoje, todo o resto se reorganiza. Aí você pode sacrificar, às vezes, os prazeres que você não consegue largar para viver no pecado. Aí você começa a mudar a sua forma de lidar com a sua família. Aí você lida melhor com o luto da morte de uma pessoa querida. Aí você lida melhor com quebra de relacionamento, com divórcio, com várias coisas que podem acontecer na nossa vida. Mas se nós olharmos para Cristo e falarmos, uau, Deus é mais, Jesus é mais, Ele cuida da minha vida, essas coisas vão passar de uma forma diferente. Nós vamos sofrer, nós vamos chorar, mas a nossa maior riqueza é Jesus. Se você agarrar com Jesus, meu querido, e olhar para essas bênçãos espirituais, sua vida é outra. Então, como que eu recebo, então, esse Deus? Como que eu recebo esse Cristo? Está no verso 13. Olha o que ele fala. Vocês também ouviram a verdade, né, o pessoal de Éfeso, a igreja, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que Ele tinha prometido. Então, o que ele está falando para a gente? Como que funciona a salvação? A salvação é, você ouviu o Evangelho. O Evangelho é a verdade revelada de quem Deus é, do que Jesus fez, do plano de Deus de redimir toda a humanidade, do pecado, da graça de Deus sobre nós. Por isso que ele fala, vocês ouviram a verdade, as boas novas. Outra coisa, gente, para converter você não tem que se tornar uma pessoa melhor. Não, para converter você tem que aceitar Jesus que fez por você. O Evangelho é a boa notícia, como ele falou. A notícia do que Jesus fez. O que Jesus fez é suficiente para você receber a vida de Deus em você, independente de como você está agora, independente do que você fez. O importante é o que Jesus fez por você. Então, se você não aceitou, recebe Jesus. Está disponível, tudo isso está disponível para você. Aí você crê, você fala, eu sou pecador, eu aceito Jesus, eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus vive, eu quero viver essa vida que Ele tem para mim, isso tudo, essas bênçãos que Ele tem para mim. Na mesma hora você é selado pelo Espírito Santo, meu querido. Na mesma hora você é marcado, esse é meu, esse é meu filho. Esse, como ele falou ali como Deus falou com Jesus no batismo de Jesus, né? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, Deus já fez o movimento. O preço já está pago. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou está longe dele, pede para ele entrar na sua vida. Agora, muitos de nós, e eu falo isso por mim também, nós vivemos muitas vezes como órfãos. A gente tem um pai espiritual, um pai celestial, mas a gente não vive como se fôssemos filhos de Deus. Nós começamos a mendigar coisas do céu. Nós vivemos a vida fragmentada mesmo estando em Cristo. Nós temos insegurança a respeito do nosso futuro, mesmo estando em Cristo. O que nós cantamos, nós vamos cantar de novo. Eu quero que você cante essa música, lembrando de tudo que a gente passou hoje. Escolhido, perdoado, eu sou de quem diz que eu sou. Eu tenho um novo nome, eu tenho uma nova identidade, eu sou de Cristo. Então, o que eu estou falando é que o seu passado, o seu presente e o seu futuro estão resolvidos em Jesus, meu querido. Se você está em Jesus, lembre-se, todas as vezes que você foi escolhido, que você não precisa de mendigar a aprovação de Deus na sua vida. Você tem todo o direito de entrar confiantemente, como o autor de Hebreus fala, né? Entrar confiantemente na sala do trono, na presença de Deus, e clamar por Ele. E pedir colo, e pedir bênção, e pedir ajuda para Deus, um Deus vivo. Você é escolhido antes da fundação do mundo, você tem um propósito em Deus, que é viver uma vida santa e sem culpa, você foi redimido. Se você foi redimido, por que você vive como escravo do pecado?
Por que você ainda se entrega para os prazeres pecaminosos desse mundo, sendo que o Espírito Santo está em você, te capacita para você viver uma vida em Deus, separada para Deus. Pare de viver como escravo, você é perdoado. Pare de carregar culpas antigas. Para de carregar. Ah, mas em 1900, Guaraná com bolha, com tampa, com sei lá o quê, com rolha que fala, né? Eu fiz isso, você está perdoado. Vai viver a nova vida. O Marcos Almeida, ele tem uma frase numa música dele, ele fala assim: deixa eu viver a boa nova. Deixa eu encontrar com esse amor todos os dias. Vai viver a boa nova, meu irmão. Para de ser inseguro, ouve Deus e vive pela fé, se entrega para aquilo que Deus está te chamando para viver, para fazer, gente. O seu passado está resolvido, o seu presente é com Jesus, você foi perdoado, você foi adotado, você é filho de Deus, você tem livre acesso à presença do Pai. Então viva como um filho, viva como um filho que tem essa herança. Viva como um filho que tem esse Pai Celestial que te amou antes da fundação do mundo e que entregou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Vive pela fé, entrega a sua vida para esse Filho, e se Ele te pediu, Ele vai fazer, meu irmão. Minha irmã, se Ele te chamou, Ele vai cumprir. Porque Ele te escolheu, Ele te fez, e o melhor caminho que o ser humano pode escolher é andar com Jesus, e Jesus vive. Então viva como filho, e deixa o Espírito Santo te capacitar, deixa o Espírito Santo te encher. Para de ter medo, começa a se encher de Deus, começa a se encher dEle, viva no Espírito, ande no Espírito, se encha de Deus. Gente, essa realidade é tão profunda, que logo depois do verso 14, Paulo começa a orar no verso 15, para isso entrar no nosso coração, e é o que nós vamos falar na semana que vem. Os olhos do nosso coração precisam ser abertos. É muito louco isso, gente, porque a gente já tem tudo disponível. Eu já tenho tudo disponível, você já tem tudo disponível, todas as bênçãos, todo o perdão, todo o poder, isso é instantâneo. Você nasceu de novo, está em Cristo. Só que o problema ou a dificuldade é que nós passamos a vida inteira aprendendo a viver essa realidade. E aí que é o mistério. Nós temos tudo disponível. Deus generosamente derramou o Filho dele sobre você. Ele nos escolheu, Ele nos capacitou, Ele nos adotou. Mas nós somos tão limitados que a gente precisa de passar a vida inteira pensando, raciocinando e aprendendo a viver como filho de Deus, aprendendo a viver como redimido, aprendendo a viver como perdoado. E é isso que Paulo quer que os Efésios, e que Deus quer que nós hoje aprendamos para esse novo ano. Que nós possamos viver essa vida abraçadinho com o Senhor, refazendo todas as coisas, deixando Ele organizar o caos do nosso coração. Então eu queria que você fizesse uma oração, depois eu vou orar por você, se você quiser. A oração é a seguinte: Deus, eu estou aqui, me ensina a me deleitar na sua salvação, me ensina mais sobre isso, e eu quero viver uma vida consagrada ao Senhor. Você pode fazer essa oração? Toma cuidado com ela, porque ela é poderosa. Jesus, nós consagramos nossas vidas a Ti. Pai, eu oro por todos que estão aqui, mas eu quero orar por mim nessa manhã. Eis-me aqui, Jesus, me ensina a me deleitar mais e mais na Sua salvação, a me deleitar mais e mais na Sua obra. Eu quero que o céu seja o lugar que eu tenha as minhas maiores riquezas. Eu quero viver por louvor da Sua glória. Eu quero viver, Pai, vai falar: uau, que Deus maravilhoso. Eu quero olhar para o mundo e falar assim: vocês precisam desse Deus maravilhoso. Vocês precisam da salvação que está em Cristo Jesus. Uau! Eu sou selado pelo Espírito, eu não tenho medo. Eu sou capacitado por Deus, eu tenho a paz de Cristo em mim. Deus está organizando todo o meu caos. Eu sou do Senhor. Derrama essa bênção sobre cada um que está aqui, Deus, em nome de Jesus. E nós vamos passar a ceia, celebrar esse momento com vocês e cantar essa canção falando que nós somos escolhidos, perdoados, nós somos quem Deus diz que nós somos.